Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 22 de maio de 2022, teremos 10 palpites, um dia recheado de jogos muito bons. Teremos partidas na Itália, Holanda, Inglaterra e vamos fechar na Espanha. Então galera, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao primeiro jogo do dia. Primeiro jogo, Spezia e Napoli. Jogo válido pela Série A italiana, onde a gente tem o Napoli em terceiro com 76 pontos e o Spezia em 16º com 36 pontos. Duas equipes que jogam para cumprir tabela, até porque o Napoli já está classificado para a próxima Champions e o Spezia não tem mais chance de queda nessa temporada, mas ainda assim um jogo com características para gols, até porque o Spezia nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Napoli nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 desses duelos tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Itália vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação razoavelmente boa. Considerando um campeonato de muitos gols como é o campeonato italiano, e a gente está falando de um Napoli que já marcou 71 gols, um dos melhores ataques da competição, contra uma equipe que já tomou 68 gols e encontra-se ali na parte baixa da tabela. Um jogo muito típico para gols, até porque vão jogar mais soltos, vão jogar mais abertos, porque não tem tantas ambições na competição, até porque já estão classificados ou com objetivos conquistados. O Spezia também vem de uma sequência muito grande de gols marcados e sofridos, enquanto o Napoli vem de 3 vitórias seguidas. Então, jogo com cara de gol no campeonato de gol. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para AZ Alkmaar e Erevin, jogo de volta ali na fase de grupos ali que vale uma vaga na próxima Conference League. Primeiro jogo 3-2, um jogaço onde o AZ chegou a virar para 2-1 e tomou outra virada para 3-2, e agora eu espero que seja um jogo da mesma forma, até porque o campeonato holandês tem essa tendência muito grande de gols. Lembrando também que o AZ nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Erevin nos últimos 5 jogos, em todas as suas partidas a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, também em todos eles tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro senão o mercado de gols. E para esse jogo também no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,67, uma cotação muito boa para um jogo que tem uma tendência muito grande de gols, e a primeira partida acabou 3-2, ou seja, é tendência clara de gols, vale uma vaga na próxima fase para lutar pela Conference League. Então um jogo que vale muito para essas equipes e um jogo que eu vejo com cara de gols, até porque as últimas equipes em praticamente todos os seus últimos jogos sempre tivemos 3 gols ou mais, e partidas que já teve 5-0, 3-3, 3-2, como foi a primeira partida entre essas equipes jogada na quinta. Por isso eu espero que deve manter a tônica do primeiro jogo. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Arsenal e Everton, jogo da Premier League que vale uma Champions pro Arsenal, que é quinto colocado com 66 pontos, precisa de uma combinação de resultado contra o Everton, que se safou da zona do rebaixamento na última rodada e agora joga para cumprir tabela contra a equipe de Arteta. Para esse jogo, galera, também jogo com cara de gols, até porque o Arsenal precisa muito da vitória. E nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Everton, que está mais aliviada, nos últimos 5 duelos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser no mercado de gols. E para esse jogo, mais de 2.5 gols,
A odd tá na casa de 1,63, uma cotação muito boa para um jogo que vale Champions pro Arsenal. O Arsenal precisa vencer e torcer por um tropeço do Tottenham. Já o Everton vem para jogar por jogar, se safou da zona do rebaixamento na última rodada, não vinha de uma boa sequência, acabou vencendo o Crystal Palace num jogaço, mas não vinha de uma boa sequência, acabou perdendo do Brentford, empatou com o Watford, que é outra equipe que acabou sendo rebaixada nessa temporada, então o Everton tem sérios problemas. O Arsenal deve vir muito para cima, vem de 2 derrotas seguidas, precisa vencer, precisa pontuar para tentar buscar a Champions. Então acredito que deve sim ser um jogo para gols e um jogo muito movimentado, porque o Everton vem mais solto e pode atrapalhar a vida dos Gunners. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Manchester City e Aston Villa, jogo aqui que vale o título da Premier League para a equipe de Manchester, que é a primeira colocada no momento com 90 pontos, contra a equipe de Aston Villa em 14º com 45 pontos. Jogo com o City em campo, jogo para gols. Até porque o City nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve muitos gols em seus jogos. Em 5 partidas, nas últimas 3, a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Aston Villa, que não tem tantas ambições na competição, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 desses jogos, também marcou gol, tanto o City como o Aston Villa na mesma partida. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que pode botar água no chope do City, vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 2,26. O mercado espera que não seja um jogo para ambas, porque o City deve pressionar muito, mas do outro lado tem Aston Villa, comandado por Gerrard, lendário craque da equipe do Liverpool, que é o concorrente do Manchester nessa busca pelo título. Ou seja, a gente está falando de uma equipe comandada por um ídolo do rival do Manchester City. Ou seja, o Aston Villa pode sim colocar água no chope do City, vai jogar bola. Nos seus últimos 4 jogos, em todos eles a equipe marcou gols e também sofreu gols. Já a equipe do City vem com 2 partidas marcando gols e sofrendo gols, e vem para um jogo tenso, jogo contra uma equipe que não tem ambições, que é uma equipe organizada, que tem Felipe Coutinho, que tem o Gerrard no comando. Então pode ser um jogo que pode atrapalhar o City caso o Aston Villa empate, e para empatar, caso não saia o 0-0, a gente tem um ambas aqui muito provavelmente, até porque o City deve deixar o seu gol nesse jogo. Então eu acredito que sim, o Aston Villa pode colocar água nesse chope, e o ambas pode ser muito essencial. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 2,26 para esse jogo lá em Manchester, é o nosso palpite para essa partidaça. Passando agora para Inter e Sampdoria, jogo também que vale título, mas agora lá na Itália, onde a gente tem a equipe da Inter em segundo com 83 pontos e a equipe da Sampdoria em 15º com 36 pontos, sem grandes ambições, porque não tem chance mais de rebaixamento. Para esse jogo, galera, eu acredito que deve manter a tônica do jogo do City, até porque a equipe da Inter nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já a equipe da Sampdoria nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles tivemos ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser a tônica do jogo do City. Ambas marcam. A odd está na casa de 2,12, um mercado que também espera um jogo sem ambas, até porque a Inter tem tudo para vencer esse jogo, vem de 4 vitórias seguidas, na verdade são 3 mais um empate no tempo normal na final da Copa Itália. Já a equipe da Sampdoria vem oscilando com vitórias, com empates, com derrotas, mas a Inter deve pressionar muito, precisa vencer a equipe visitante e torcer por um empate ou uma derrota ali do Milan para se sagrar campeão. Mas eu acredito que a Sampdoria deve fazer um jogo duro, até porque os últimos 5 jogos entre essas equipes, o Sampdoria sempre marcou ao menos um gol no jogo, quando não chegou a vencer a Inter por 2-1. Então eu acredito que deve manter essa tônica, até porque é um jogo de muita pressão para a equipe da Inter, então ambas marcam, pode ser muito interessante. Então ambas marcam, odd na casa de 2,12, uma odd muito boa, é o nosso palpite para esse jogo lá na Itália.
Passando agora para Sassuolo e Milan, outro jogo de confronto direto aqui pelo título, mas agora do lado do Milan, que é o líder com 83 pontos, e o Sassuolo, uma equipe ali muito boa, muito goleadora, em 11º com 50 pontos. Jogo com o quê? Milan em campo, Sassuolo em campo, jogo para gols. Até porque o Sassuolo nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Milan, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas um acabou 0-0. Nos outros 4, tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que vale o título para a equipe do Milan depois de 10 anos sem o Scudetto, vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma odd boa para um campeonato de muitos gols, onde temos o Milan que já marcou 66 gols contra a equipe do Sassuolo, que já marcou 64 e tomou 63. Ou seja, a equipe do Milan é uma equipe que vem com cara de campeã, vai pegar uma equipe que marca e toma muitos gols. Então a predominância de uma possibilidade de placar elástico é muito provável, até porque o Sassuolo não tem o que fazer na competição, joga para cumprir tabela, e a equipe do Milan vem de 4 vitórias seguidas. Então é uma equipe com cara de campeã, mas vai precisar vencer esse jogo, e a Sassuolo pode atrapalhar, fazer os seus golzinhos e quem sabe botar água no chope da equipe rossoneira. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo, que vale título na Itália. Passando agora para Vitesse e Utrecht, outro jogo que vale uma vaguinha na final da Conference League, na busca por uma Conference League. Primeiro jogo 3-1 para a equipe do Utrecht. E para esse jogo acredito que deve manter essa tônica. Até porque a gente está falando de um campeonato holandês, campeonato de muitos gols. E o Vitesse nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Utrecht, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que vale outra vaga agora na final da disputa por uma Conference League, vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,78, uma cotação excelente para um jogo que vale vaga, um jogo eliminatório, e que a primeira partida acabou 3-1. O Vitesse vem de uma sequência muito grande de jogos com ao menos 3 gols ou mais, tanto que empatou com o Ajax em 2-2 e perdeu do Trash de 3-1, e a equipe visitante também vem com uma boa sequência de 3 jogos repetindo ao menos 3 gols ou mais. Sem falar que quando se enfrenta, quando a gente não tem um ambas, a gente tem um over muito claro, muito presente, até porque é característico do campeonato holandês. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo lá na Holanda. Passando agora para Salernitana e Udinese, outro jogo na Série A italiana, onde a gente tem a Udinese em 13º com 44 pontos e a Salernitana brigando contra a zona do rebaixamento com 31 pontos, precisando muito pontuar para não ser rebaixada. Para esse jogo, galera, jogo que vale muito para a equipe da Salernitana, eu acredito que deve ser um jogo movimentado. Até porque a Salernitana nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe fez gols, mas também tomou gols no mesmo jogo. Já a equipe da Udinese nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas, também tivemos ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que vale a permanência da equipe de Salernitana na primeira divisão, vai ser no ambas marcam. Aqui a odd está na casa de 1,70, uma cotação também muito boa, e eu acredito que deve ter uma tendência muito boa, até porque a Salernitana nessa reta final de temporada vem numa sequência muito boa, são 3 empates e 2 vitórias nesses últimos 5 jogos, e pega a equipe do Udinese, que não tem ambições na competição, vem apenas para cumprir tabela, e vem de 3 jogos sem vitórias, sendo 2 derrotas e um empate, mas em todos esses 3 jogos a equipe sempre marcou gols e sempre tomou gols, ou seja, um jogo que a Udinese pode atrapalhar as pretensões da equipe da Salernitana, mas a Salernitana também pode fazer o resultado positivo e tomar um golzinho, assim como vem acontecendo na maioria dos últimos jogos. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo lá na Itália.
Passando agora para Barcelona e Villarreal, jogo da La Liga, que para o Barcelona apenas cumprir tabela porque já é o segundo colocado com 73 pontos, e para o Villarreal vale uma vaga na próxima Conference League, até porque hoje a equipe é sétima colocada e briga diretamente com o Bilbao por essa vaga. Por ser um jogo que tem a equipe do Barcelona redondinha, com jogadores que devem vir com um time misto, que vão querer cavar sua vaguinha para a próxima temporada, e por ser a equipe do Villarreal precisando do resultado, acredito que deve ser um jogo para gols também. Lembrando também que o Barcelona nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Villarreal nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles sempre tivemos jogos muito movimentados e em todos com 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que vale muito para a equipe do Villarreal, vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,53, uma cotação boa, uma cotação que vale muito mais para a equipe do Villarreal, que vem nos últimos 5 jogos sempre com resultados muito elásticos. Acabou ganhando do Rayo Vallecano por 5-1, perdeu do Liverpool por 3-2, acabou perdendo do Alavés por 2-1 e pega um Barcelona que não tem tantas ambições, mas que tem resultados muito bons. Venceu o Celta de Vigo por 3-1, venceu o Betis por 2-1, venceu o Mallorca por 2-1, ou seja, sempre jogos muito movimentados. Final de temporada europeia tem essa tendência, tem essa cara de jogos movimentados. E num jogo que vale vaga para o Villarreal, que precisa ganhar, que precisa pontuar fora de casa, essa tendência fica maior ainda. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo lá em Barcelona. E passando para o último jogo do dia, Sevilha e Atlético Bilbao. Jogo da La Liga também, onde a gente tem o Sevilha, que briga por uma última vaga ali. Briga não, já está classificado para a Champions, até porque o Betis já jogou, já tem 38 jogos e o Sevilha já está classificado para a Champions. Então, um jogo que vale muito mais para a equipe do Bilbao, que está em oitavo com 55 pontos e precisa vencer e torcer por um tropeço do Villarreal para chegar à próxima Conference League. E para esse jogo também mercado de gols, até porque o Sevilha nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe marcou 2 gols ou mais, teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Bilbao nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo, que vale uma vaga na Conference League para o Atlético Bilbao, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, mas é aquele jogo mais ou menos ali com 10 minutos de bola rolando, a odd já está batendo 1,50 e é a nossa recomendação de entrar, porque a gente está falando de um Bilbao que precisa vencer, que precisa fazer gols contra a equipe do Sevilha, que já está classificada para a próxima Champions e vem sempre com bons resultados no mercado de gols nos últimos jogos. Deve ser um jogo travado, um jogo truncado, mas a equipe do Bilbao vem de uma boa vitória sobre o Osasuna, precisa do resultado positivo, deve tentar a todo custo e o Sevilha pode ter um espacinho ali para deixar os seus golzinhos. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Sevilha e Atlético Bilbao. Então foi isso, galera, eu falei para vocês que eram jogos muito bons para esse domingão, então a gente vai ficando por aqui, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!